Bom dia, amada e amado do Senhor, passando aqui para deixar uma palavra de Deus para edificar a nossa vida, amém? Abra comigo em Ezequiel, capítulo 44, aleluia. Vamos ler do verso 1 ao 5, glória a Deus, aleluia. Vamos orar ao Senhor. Pai Santo, Deus de poder e Deus de glória, Santo de Israel, venha ministrar e venha falar conosco no nome de Jesus. Acampa teus anjos ao meu redor e ao redor de todo aquele que vai ouvir a tua palavra, que eu te peço no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? Aqui a palavra do Senhor está falando a respeito da restauração, né, dos ministérios do santuário. Está falando aqui a respeito de como deveria ser feito ali a reforma no santuário. Por que Deus estava ali se revelando ao profeta para que ele entendesse sobre a reforma, como que o Senhor queria que ele agisse nessa reforma do santuário, né? É porque ali tinha algumas coisas que não estavam agradando ao Senhor. Vamos ver? Então me fez voltar para o caminho da porta do santuário exterior, que olha para o oriente, a qual estava fechada. E disse-me o Senhor: esta porta estará fechada, não se abrirá, ninguém entrará por ela, porque o Senhor Deus de Israel entrou por ela. Por isso estará fechada. Isso quer dizer, a glória do Senhor estava lá dentro e ninguém estava autorizado de entrar por ela. Quanto ao príncipe, ele ali se assentará como príncipe para comer o pão diante do Senhor, pelo caminho do vestíbulo da porta entrará, e por esse mesmo caminho sairá. Então o Senhor estava ordenando como esse príncipe iria entrar para comer ali, né, o pão diante do Senhor. É uma forma de ter uma comunhão com Deus. Como que esse príncipe iria ter a comunhão com o Senhor? E esse príncipe aqui, revelado, falado aqui, ele não é o príncipe, o Messias. Ele não é o nosso Messias, porque depois nós vamos ver no capítulo 45 que fala a respeito que esse príncipe tinha que oferecer sacrifício pelo seu próprio pecado. Já o nosso Messias, o nosso Jesus, ele é o Cordeiro perfeito, imaculado. Ele não precisa, nunca precisou se purificar, porque ele santo, verdadeiro, não precisava de sacrifício por si próprio, amém? Aí no verso 3 diz assim, no verso 4. Depois me levou pelo caminho da porta do norte, diante da casa e olhei, e eis que a glória do Senhor encheu a casa do Senhor. Então caí sobre o meu rosto. Aqui nós podemos ver a reverência de Ezequiel, a reverência do profeta diante da glória do Senhor. Como que o profeta agia diante da glória do Pai, né? Ali a gente vê que todo aquele que reverencia, que tem temor do Senhor, ele age dessa forma, ele se diminui diante da presença do Senhor. E disse-me o Senhor: filho do homem, o Senhor falando diretamente com o profeta: filho do homem, pondera no teu coração e vê com os teus olhos e ouve com os teus ouvidos tudo quanto eu te disser de todos os estatutos da casa do Senhor e de todas as suas leis, e considera no teu coração a entrada da casa com todas as saídas do santuário. Então o Senhor aqui chamando a atenção do profeta para que ele estivesse com o coração voltado para o Senhor, com os olhos e os ouvidos atento a todas as instruções. O Senhor está dizendo, nós temos que estar atento a todas as instruções que o Senhor vai nos dar, para que nós não venhamos pecar contra o Senhor. E então o Senhor ali pediu para ele voltar, para ele se direcionar para a saída do santuário, porque o Senhor ia mostrar que ali na saída, lá fora, estava o problema, da onde estava vindo o problema. Então o Senhor direcionou o profeta para onde estava vindo o problema. Muitas das vezes nós não estamos vendo da onde está vindo o problema. Por quê? Porque nós não estamos atentos à direção que o Senhor tem nos dado. E aqui o Senhor estava direcionando. E assim é na vida de um líder espiritual, assim tem que ser a vida de um líder, seja ele financeiro, de um líder empresarial, não sei qual é a liderança, um líder familiar. Tem que estar com os olhos e os ouvidos e o coração voltado ao Senhor, para que o Senhor direcione. Então, o Senhor levou ele lá dentro do átrio, e agora ele falou para ele
se voltar para a saída do santuário. E então o Senhor agora ia falar com o profeta, ia mostrar o que estava acontecendo. E o Senhor então mostrou e disse aos rebeldes, a casa de Israel: assim diz o Senhor Jeová: bastem-vos todas as vossas abominações, ó casa de Israel. Então o Senhor pedindo para ele voltar e ver aonde estava o problema e deu uma ordem para o profeta, para que ele dissesse para aquele mal, para aquelas abominações, para aquelas coisas que não agradavam ao Senhor, para a idolatria, para tudo aquilo que era promíscuo, que era para aquele povo dar um basta no nome de Jesus, porque era abominação aos olhos do Senhor. Aleluia! E que aquela casa de Israel, um povo chamado povo de Deus, estava indo por caminhos errôneos, caminhos errados. Aleluia! Portanto, chamaste estranhos incircuncisos de coração e incircuncisos de carne, para estarem no meu santuário, para profanarem em minha casa, quando ofereceis o meu pão, a gordura e o sangue. E eles invalidaram o meu concerto por causa de todas as vossas abominações. Então o Senhor ali mostrando para Ezequiel, para que ele falasse para o povo que eles estavam contaminando o santuário, eles estavam contaminando o que era santo, eles não estavam cuidando daquilo que estava sobre a liderança deles, eles não estavam dando bom exemplo, né? E quantas das vezes é assim numa liderança familiar, uma liderança seja ela empresarial, seja ela ministerial, seja ela governamental, né, de uma nação. O Senhor está ali pedindo para que eles olhassem e vissem que eles estavam ali quebrando a aliança que o Senhor tinha feito com o povo. O povo estava buscando e de repente eles deixaram de buscar a presença do Senhor, deixaram de fazer para o Senhor e eles começaram a invalidar ali o concerto com Deus, porque começaram a idolatrar, a servir, a pensar só nos bens materiais e deixar os estatutos do Senhor de lado. E no verso 8 diz assim: e não guardaste as ordenanças das minhas coisas sagradas, antes vos constituíste a vós mesmos guardas da minha ordenança no meu santuário. Então aquele povo tinha contaminado o santuário do Senhor. E quantas das vezes o povo está assim, contaminando a família, contaminando o lugar de trabalho, contaminando as coisas, porque não tem dado ouvido às coisas do Senhor e não tem obedecido aos mandamentos do Senhor, tem feito idolatria, tem participado de corrupção, tem participado de coisas que não agradam ao Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: nenhum estranho incircunciso de coração ou incircunciso de carne entrará no meu santuário dentre os estranhos que se acharem no meio dos filhos de Israel. Então o Senhor não vai, ele está dizendo que nenhum estranho iria permanecer, aleluia, né? Nenhum de coração ali impuro iria permanecer no santuário, que não ia poder participar da glória do Senhor. Mas os levitas que se apartaram para longe de mim quando Israel andava errado, que andavam desviados de mim, para irem atrás dos seus ídolos, bem levarão sobre si a sua iniquidade. O Senhor fala dos levitas porque povo separado, escolhido para servir ao Senhor, para chamar a glória do Senhor, para conectar o povo com a glória do Pai. Então aqui o Pai estava alertando que eles iriam pagar um preço pela sua iniquidade. E o Senhor vai ali conversando e falando, né, que eles não poderiam ser ministro e servir ali dentro, em cargos importantes dentro da casa do Senhor, que eles não iriam servir a casa do Senhor ali como ministros, mas sim, eles iriam ainda, se eles voltassem ao Senhor, se arrependessem, o Senhor iria dar um cargo para eles, mas lá na porta, na porta e no sacrifício, um serviço, né, mas é ali onde eles iriam sacrificar os holocaustos em favor do povo. O Senhor não deixa ninguém de lado. O que nós podemos entender?
que depende da fidelidade de cada um, o Senhor vai posicionar. Nós aprendemos o quê? Que no reino do Senhor tem galardões, no reino do Senhor tem posicionamentos. Aqueles que não retrocedem, aqueles que não se compactam com o mal, aqueles que não barganham com o inimigo, aqueles que não se vendem, aqueles que não abrem mão dos princípios da palavra do Senhor, esses estarão guardados no Senhor. Esses estarão protegidos pelo Pai poderoso e santo. E tem ali sim uma hierarquia, tem ali sim um galardão. O Senhor não vai lançar ninguém fora, assim como ele fez com aqueles levitas, mas eles agora estariam num degrau abaixo, amém? Glória a Deus. Nós podemos ver também, né, que os levíticos, os filhos de Sadoc, permaneceram fiel ao Senhor, a gente continuando lendo, e eles ali, né, foram guardar as ordenanças do santuário, e quando os filhos de Israel se extraviaram, enquanto o povo estava se extraviando, os filhos de Sadoc ali, os levitas, permaneceram fiel na casa do Senhor. Então o Senhor ali, né, ia permitir ali que eles oferecessem a gordura e o sangue, né, ali do holocausto diante do Senhor, aleluia. Então, eles se achegariam ao Senhor, eles teriam mais conexão ao Pai. Às vezes você olha alguém tendo mais intimidade com Deus, porque no meio da tribulação, ela está ali procurando a presença do Senhor. Está difícil, Pai, mas eu quero estar na tua presença. Está complicado, meu Senhor, mas eu quero sentir a tua presença. Está difícil, meu Rei, mas eu não abro mão de estar na tua presença. Então, essa pessoa vai ter mais intimidade com o Senhor, diferente daquele que sai e vai dar uma voltinha no mundo. Ele não adianta ele voltar e querer ter a mesma conexão, é difícil, mas aquele que está ali perante o Senhor, ele vai estar conectado. Ele vai estar sim conectado, né? Também tem uma diferença. Não basta apenas estar presente dentro de um templo e não estar conectado ao Pai. Mas aqui o Senhor estava dizendo que os levíticos, filhos de Sadoc, estavam sim. Eles tinham guardado a ordenança do Senhor. Eles estavam ali temendo ao Senhor e eles não tinham se extraviado da presença do Senhor. E então eles iriam exercer uma função ali importante dentro do santuário. Aleluia! É assim que o Senhor faz, é assim que o Senhor honra. Ali nós podemos ver que o profeta se prostrou diante do Senhor. Aqui os filhos de Sadoc permaneceram fiel ao Senhor. Teve outros que não, assim como os levitas. Muitos, eles se corromperam. Mas o Senhor ainda diz para aqueles que se corromperam: ainda há uma esperança, ainda há uma possibilidade de vocês voltarem, retrocederem, pedirem perdão, se humilharem diante do Senhor, e ainda tem um cargo ali para você, né? Tomar posse, existe ainda uma função na presença do Senhor. Você é importante para o Pai poderoso e santo. E para aqueles que permanecem fiel, não desanime, olhando que às vezes aquele que sai da presença do Senhor parece estar fluindo, parece que está bem, mas o Senhor diz: permaneça, porque vou te honrar. O Senhor tem para nos dizer: aquele que está à frente, ele tem que ficar atento, com os ouvidos e os olhos atentos, coração voltado ao Senhor, para as instruções do Senhor, para que a gente não venha profanar o santuário do Pai poderoso santo, que a gente não venha profanar o templo. E qual que é o templo do Senhor hoje? Somos nós aqui dentro de nós, somos nós, né? Temos que estarmos limpos diante do Senhor. Nós não podemos profanar o templo do Espírito Santo de Deus, que é o nosso coração, é a nossa mente, é o nosso corpo, que nós possamos estar voltados ao Pai, acreditando que Ele está no controle de todas as coisas. Sempre existiu pessoas que se corromperam, sempre existiu pessoas que se desviaram da presença do Senhor, que abandonaram o amor de Cristo, que abandonaram o amor do Pai poderoso e santo, que foram dar uma voltinha ali no meio da idolatria, no meio do pecado, mas isso é, né, loucura. Glória a Deus, essa é a palavra que o Senhor deu para o dia de hoje, amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, faça o rosto dele resplandecer sobre você e que ele te traga paz, a paz que excede todo entendimento humano, glória a Deus, aleluia.